Alô, alô, boa tarde, quarta-feira, hoje tem decisão na Copa do Brasil logo mais, a gente vai falar sobre a decisão aqui com os nossos comentaristas e convidados e também, olha só, hein, hoje vamos festejar todos nós aqui com a torcida do Cruzeiro, claro, o título de 66, os 50 anos da grande conquista da Taça Brasil de 66, vamos bater um papo também com a rapaziada lá do Sul, hein, no link, ao vivo aqui, dentro de instantes aqui nos Donos da Bola, porque agora tem um recado. Todo dia eu estou aqui dando um recado sobre os juros abusivos nos financiamentos. E eu fico muito feliz que vários telespectadores estão recuperando até 80% dos valores indevidos que já foram ou estão sendo pagos injustamente. Tá vendo esses telefones que estão na sua tela? Ligue agora para marcar o horário, para saber se seu contrato foi ou obteve juros abusivos. Você não tem mais o contrato? Não tem problema, ligue assim mesmo, tá? Eles vão dar um jeito para você. Sabe aquelas letrinhas pequenininhas que você não leu? Esse é o X da questão. Saiba já, lute já pelos seus direitos e tenha um valor corrigido ou devolvido. Você já quitou um veículo e não sabe se pagou a mais? Não tem problema, você vai ligar. Você tem seus direitos e tem que fazer com que eles sejam respeitados. Sabia que dependendo da situação você já poderia ter quitado o seu carro com desconto de até 80%? Não? Então chame agora 996953077. Manda agora um WhatsApp que um consultor altamente preparado está aguardando a sua mensagem, ok? Vou para um rápido intervalo, daqui a pouco tem sequência dos Donos da Bola na tela da Band. Até já! Os Donos da Bola. Oferecimento Carrefour. Faz na sua. Faz Carrefour. Não fique de fora do Feliz Natal e mãos à obra da CNR. CNR, da Reforma à Construção. Você já conhece o novo ensino médio? Essa proposta que está todo mundo comentando por aí. Sabia que ela foi baseada nas experiências de vários países? Países que tratam a educação como prioridade. E que ela vai deixar o aprendizado muito mais estimulante e compatível com a realidade dos jovens de hoje? Pois é. Agora, além de aprender o conteúdo obrigatório, essencial para a formação de todos, e que será definido pela Base Nacional Comum Curricular, já em discussão, eu vou ter liberdade de escolher entre 4 áreas de conhecimento para me aprofundar. Tudo de acordo com a minha vocação e com o que eu quero para a minha vida. E para quem prefere terminar o ensino já preparado para começar a trabalhar, poderá optar por uma formação técnica profissional, com aulas teóricas e práticas. Acesse o site, participe das discussões. Agora é você quem decide o seu futuro. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Banda larga é assim, ou o jogo trava bem na hora do gol, ou você assina Vivo Fibra e se preocupa só em torcer. Banda larga de 50 mega por R$ 69,90. Ligue 10315 e aproveite. Baby, you left me wondering, but I'm waiting for you. And I want you through. Ponto M, nos principais shoppings. It feels good in my heart, in my soul, and you're here right beside me. I don't ever want this day to end. No one can stop me when I taste the feeling. Final de ano é a sua chance de comemorar, a chance de rir à toa, a chance de reunir os amigos, a chance de sonhar. E aí, vai perder essa chance? Chance do ano Volkswagen. Gol 1.0 2017 completo por R$ 39.390.
E Fox 1.6 2017 completo a partir de R$ 47.990. Vale porque é a última do ano. Vale fechar o ano feliz. Vale porque é Volkswagen. Feels good in my heart, in my soul, and you're here right beside me. I don't ever want this day to end. No one can stop me when I taste the feeling. Muito bem, estamos de volta, hein? Olha, o Sul tá chamando a gente. Ribeiro Neto tá chamando a gente lá no Sul. Cadê o Ribeiro? Põe o Ribeiro na tela com a gente aí, a possibilidade? Aí, grande Ribeiro. Saudações mineiras, muito pão de queijo. Título hoje, Senado Clube Atlético Mineiro. Ribeiro, como é que tá o clima aí? Seja bem-vindo. Grande abraço, Everton Guimarães, companheiros dos donos da bala de Belo Horizonte. Mostra a bancada aqui, eu tenho companheiro teu que tá aqui, ó. Olha o Panzi aqui, ó. Olha aqui, que mamota. Manda um abracinho pro Everton Guimarães lá. Aí, Everton. Menos mala que você, o Ribeiro. Tá de vermelho aí, não é vermelho, é vinho, mas mais puxado pro vermelho, já é uma provocação do Eduardo Panzi aí com a nação colorada, hein? Depois que for sair da televisão aí, sei lá o que vai acontecer aí fora, hein? É verdade. Deixa eu apresentar o resto da bancada aqui de Porto Alegre. Estamos com os narradores da Rádio Bandeirantes, o Daniel Oliveira e José Aldo Pinheiro. Aqui a gente está assim, ó. Muita gente confiando já no título, né? Mas eu, por exemplo, estou cauteloso e tal, achando que é jogo de peixe grande contra peixe grande. Toda cautela é pouco. E aí, em BH, hein, Everton? Então, Ribeiro, aqui a torcida do Atlético se apega ao que aconteceu em 2013, nas viradas e tudo, toda aquela história de Copa Libertadores, 2014 também na Copa do Brasil. Estou aqui com o grande Piquitito, convidado mais que especial, um fenômeno do rádio esportivo brasileiro, ele que marcou, inclusive, dentro da própria Copa Libertadores, um dos momentos mais extraordinários da história do rádio esportivo, na defesa do Vitor, naquela batida do Riascos, no jogo contra o Tijuana. Vinícius Grisse, baita profissional do rádio também, se vem do rádio é porque é bom, belíssimos olhos azuis, é o galã da crônica esportiva aqui de Belo Horizonte, e a nossa Dimara Oliveira também está por ali, a Dimara de histórias e mais histórias também, dentro do futebol mineiro, dentro do rádio esportivo e conosco aqui na Band também. Eu vou dar um giro rápido aqui, tem que ser rapidinho mesmo, para saber a expectativa do pessoal aqui, do Piquitito, do Grisse e da Dimara. Começa com você, Dimara Oliveira, em rápidas palavras, a expectativa para o jogo de logo mais, Dimara. Um beijo para a galera de Porto Alegre, para o sul do país, que tem tanto carinho com a gente. Olha só, meninos, a gente está apostando muito num time mais bem treinado, num time que os jogadores refletiram muito isso, né? Já sem aquele peso de ter a vaga direta para a Libertadores, que acabou sendo confirmada ontem, e a gente está apostando aí que essa decisão vai para os pênaltis, hein? Vinícius Grisse, boa tarde, Grisse. Prazer te receber aqui. A expectativa para essa decisão. O Atlético com uma desvantagem muito grande contra um time organizado, mas a história mostrou algo que a gente duvidava naquelas oportunidades. Grisse, prazer recebê-lo. Boa tarde, Everton. Obrigado pelo convite. Um abraço para os telespectadores, para o pessoal do Rio Grande do Sul. É um jogo complicado, né? A vantagem do Grêmio é grande, o Grêmio joga em casa. Acho que a semana que teve a mais o time do Atlético para trabalhar essa nova estratégia de jogo com o Diogo Giacomini pode ser importante. Acho que ganhar o meio-campo é muito importante para o Atlético tentar tirar alguma coisa do jogo de hoje. Acho que o Grêmio é favorito, mas eu não consigo duvidar desse time do Atlético, não. O Piquitito, eu vou guardar o Ibope, né, para daqui a pouco. O Piquitito vai emitir a opinião dele também. Mas agora eu quero devolver a bola para você, Ribeiro, que eu quero ouvir também. Zé Aldo, grande figurante, bate altos papos aí na Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. E meu irmão Daniel Oliveira também. Com você, Ribeiro. Legal, então começa pelo Daniel Oliveira. E aí, Daniel Oliveira, pro pessoal de BH também, fala aí que tu já tá com o jogo jogado. Não, eu não... Claro que é uma maldade tua, né, Ribeiro? Eu acho que um abraço a todos. Grande Everton, parabéns pelo vice-campeonato da Copa do Brasil. Que é isso? Não, eu acho o seguinte... isso? O que eu acho é o seguinte, o Atlético virá mais organizado a Porto Alegre, isso é fato, né? Um time bem mais organizado e que com certeza vai impor dificuldades ao time do Grêmio. Só que eu não sei se essa dificuldade que o Atlético deve levar o Grêmio a encontrar, ela será suficiente a quebrar a vantagem no primeiro jogo.
Claro, o Grêmio ganhou, falávamos aqui, o Grêmio ganhou o jogo no meio de campo, né? O meio de campo do Atlético desestruturado, o Grêmio dominou e ditou todas as ações da partida. A minha preocupação em relação ao Grêmio é só entrar no oba-oba. Eu posso pensar isso, o Grêmio não pode. Mas eu acho que o Atlético vai impor dificuldades, mas eu não acredito que essas dificuldades elas consigam reverter o placar do primeiro jogo. José Aldo Pinheiro. Eu tenho um sentimento otimista também, tal qual o Daniel. Eu penso que se o Atlético não fizer um gol até 15 minutos do primeiro tempo, o relógio começa a trabalhar contra o emocional do Galo e o Grêmio tem a vantagem a seu favor, o campo a seu favor, a torcida a seu favor e sacramenta protocolarmente a conquista que se deu lá em BH pela atuação magistral do Grêmio diante do Atlético Mineiro. É quase impossível a reversão se ele não fizer um gol lá de cabeça, alguma coisa do tipo, não tiver uma expulsão do Grêmio nos primeiros 15 minutos de partida, e eu imagino que isso não deva acontecer. Ô, Ribeiro! Fala daqui, né, de Porto Alegre, pro teu público lá em BH. Fala aí, Everton. Não, Eduardo Panzi não vai falar, não. Eduardo Panzi não fala, não. Quem vai falar agora é Piquitito. Momento épico da TV brasileira, pô. O Rio Grande do Sul agora tá parado para ouvir o Grande Pique, para ver também o Grande Pique. Meu respeito ao Grande Pique. Sou um fã incondicional do trabalho do Piquitito no rádio. Pique, a expectativa para esse jogo em que o Atlético ganha no tempo normal por 2-0, vai ganhar nos penais, né? E eu quero convidá-lo, inclusive, né, já que já tem 15 anos que o Grêmio não ganha um título de expressão, para que você esteja de volta aqui amanhã para a gente dançar a valsa, comemorando os 15 anos. Lará, vamos comemorar os 15 anos. Que tal, Pique? Você acha que é uma boa, Pique? Meter um Danúbio azul assim, né? Um abraço a galera. Alô, gauchada, terra boa. Um abraço a todos aí. Obrigado pelo carinho. Eu acho realmente um jogo muito difícil. O Gris, a Edmária disseram aqui. O pessoal todo sabe que a vantagem é muito grande, construída pelo Grêmio, mais organizado, o que fez aqui. Futebol tem aqueles momentos, aqueles fatos que podem mudar. Poderia ser aqui aproveitado pelo Atlético quando o menino foi expulso, com 20 minutos, o Pedro Rocha. E com o jogador a mais. Aí não soube aproveitar, acabou fazendo um gol, apenas tomou o terceira vantagem de 2 gols. Mas, como eu disse há 3 anos, não duvide do Galo, não duvide do Galo, acredito numa vitória por 3-1 e nos pênaltis o Vitor vai pegar a última bola batida pelo Douglas. E aí a gente vai gritar assim, Vitor defendeu o pênalti. É gol do Galo, é gol do campeão. Tá vendo só? Tá vendo só, Ribeiro? Aqui é óbvio que o otimismo paira entre todos nós, porque o Atlético tem um grande elenco, elogiado durante toda a temporada. A gente reconhece que de certo, foi um time desorganizado, mas agora a coisa pode mudar. Por quê? Porque tem um envolvimento direto do Roger, que foi quem criou tudo isso aí, quem organizou esse time do Grêmio. O papel dele será fundamental nessa decisão de hoje e é óbvio que os telefonemas entre o Roger e o Giacomini não param porque eles vão tentar em parceria montar esse Grêmio para o jogo de logo mais. Brincadeiras à parte, todo o respeito à nação gremista, aos torcedores e aos colegas aí do Sul. Tá certo. Panzi, dá um tchau lá pra eles lá. Fala pro teu público lá, tia. Um abraço, pessoal de BH. Estou aqui, diferente do pessoal aqui do Rio Grande do Sul, claro. Ontem eu estava assistindo o Donos da Bola daqui, o Meneghetti, que estava apresentando, falou que é uma questão protocolar. O jogo de hoje seria uma questão protocolar, que o título já estava nas mãos do Grêmio. O Daniel acabou de dizer isso também. Só que, gente, essa vantagem ela acaba quando o Luiz Flávio soprar o apito, quando começar o jogo. Aí são mais 90 minutos, é um Atlético diferente, pior do que aquele Atlético que a gente viu no Mineirão há 2 semanas. Isso não vai acontecer. Talvez seja essa a diferença para o jogo de hoje. Claro, o Atlético não pode entrar em campo desembestado, partir para cima do Grêmio como se não houvesse amanhã. O Giacomini é inteligente, deve ter organizado melhor o Atlético. Falei aqui um pouco antes que se fosse o Atlético do Marcelo Oliveira, se o Marcelo tivesse à beira do campo hoje, eu estaria muito mais pessimista, porque eu acho que pouca coisa mudaria. Agora, vai ser uma surpresa para todos nós. A gente ainda não viu o Atlético do Giacomini, nós vamos ver hoje. Teve o jogo contra o São Paulo, o time reserva. Então, é a novidade que o Atlético precisava apresentar. Um treinador novo, nova organização tática, espero que o Atlético esteja mais organizado. E o que o Gris falou, ganhar o meio de campo. Seria com 3 volantes, Urso, Carioca e Donizete, fechar as laterais do Grêmio, segurar as laterais do Grêmio, atacar pelos lados com Marcos Rocha, que é um reforço importantíssimo. Então,
fica essa dúvida que a gente vai matar no final do dia. E Everton, só para te deixar babando, eu vou sair daqui, vou comer uma costela, um carneiro. Então, Sebastião, se eu tivesse em BH, eu ia comer pizza crack. Mas aqui no Rio Grande do Sul, eu vou comer churrasco, viu? Muito obrigado. Agora, Ribeiro, deixa antes da gente eu ficaria aqui até amanhã batendo esse papo com vocês. Aí Eduardo disse aí, o Atlético não pode seguir desembestado para cima do Grêmio como se não houvesse amanhã. Aí eu fiquei daqui pensando, Eduardo Panzi, né, garanhão assíduo das noites devassas em Porto Alegre, né? Durante toda a noite, né? Dando aquela visita lá, a tia Carmen, aquele negócio todo. Eduardo Panzi, hein? Mas você deve ter aproveitado bem a noite porto-alegrense, hein, Edu? Hoje a moto atrapalhou de dormir, viu, Everton? Tinha uma moto dentro do meu quarto hoje. Estava complicado. Dormi pouco. Você sabe bem qual é a moto. Ô Everton, o Daniel Oliveira, o que é, Daniel Oliveira? Não, eu só queria falar algo que é tão importante diante de tantas coisas que acontecem no país e nesse período de intolerância que muita gente, né, está presenciando e está vivendo, a gente vê muito isso em rede social e tal. Quero cumprimentar a torcida do Atlético Mineiro pelo exemplo ao receber uma torcida adversária, como aconteceu na primeira partida da final da Copa do Brasil. Foi algo muito bonito, a gente chegava no Mineirão e acompanhava gremistas e atleticanos misturados, um clima muito legal e que realmente serve de exemplo aí para o país inteiro. Bom. E aí te espera que isso aconteça também aqui, viu, Everton? Agora, até porque tem que servir de exemplo, nós precisamos de exemplos bons. Por falar em clima, se vocês quiserem me desmentir, mas não do Grêmio, jogadores, comissão técnica, mas o clima aqui em Porto Alegre já ganhou. Total de já ganhou. A gente gosta disso, a gente gosta disso. E aqui também, Ribeiro, o clima aqui o clima total de já ganhou. É de que o Inter já caiu. E de já caiu também. Quer ver só? Dimar Oliveira, rápido. O Inter cai. O Inter cai. Um beijo pra galera do Inter. Vinícius Gris, o Inter cai. Vai cair. Piquitito, o Inter cai. Eu não queria, mas caiu. Everton Guimarães, o Inter cai. Cai, Ribeiro, cai. Depois tu te entende com a Renata Fã, tá? E você, Ribeiro, acha que cai ou não? Você, Zé Aldo e Daniel. Eu acredito no fio de esperança. Eu acho que o Internacional não pode baixar a guarda. Afinou, pô. Tá bem difícil, afinou. Né? Tá bem difícil. Né? Cadê o Daniel? Quero ouvir do Daniel. E aí, Daniel, Zé Aldo, cai ou não cai? Olha, ficou difícil. Não depende mais dele, né? Eu acho que o Inter realmente vai cair. Zé Aldo. Eu não sei por que razão, durante todo o campeonato, eu me movi por um sentimento de descrença na possibilidade da queda. Né? Primeiro pelo futebol do Inter, que tem 4, 6, 7 times que não jogam mais que o Inter. Segundo, que agora tem uma questão jurídica paralela, e o jurídico do Inter é muito bom, ainda tem a chance do tapetão além do campo. Não. Eu não queria que o Inter caísse. Everton, fica caladinho aí, come seu pão de queijo enquanto eu falo. O Inter, o clube, o torcedor do Inter não mereciam cair. Mas essa diretoria incompetente do Internacional, oportunista, porque foi oportunista recentemente, eles merecem carregar esse fardo ano que vem. Pífero e Fernando Carvalho merecem a queda, merecem jogar a segunda divisão o ano que vem. Esses dois precisam carregar esse fardo nos ombros o ano que vem. A diretoria e esse grupo do Inter também de jogadores, frouxos, bem frouxos, aceitaram muito o que a diretoria quis impor a eles na última semana. Então merece, não o torcedor, não o Inter, que é muito grande, mas essa diretoria, principalmente esses dois que eu citei e o último diretor que saiu, que achou o máximo contratar Leandro Almeida, eles merecem ano que vem estarem em Belo Horizonte, o América e o Boa em Varginha. Não tem como separar as coisas, porque quem vai pagar é o torcedor. Né? Agora eu acho assim, depois nós vamos falar mais sobre isso aqui, que ficou um pouco nebulosa toda essa repercussão de interpretação de frases e entrevistas. Eu tenho um pouco de receio sobre isso aí, porque hoje se aceita tudo. Agora, Everton Guimarães, já no finalzinho do nosso link, eu quero dizer para vocês o seguinte. Olha, se você quiser amanhã participar aí de BH de novo, para nos saudar aqui, fique à vontade, viu? Não tem nenhum problema, você sabe que a casa aqui é sua, viu, Everton? Já estou aceitando o convite, nossa direção
aqui já está, inclusive, aprovando a ideia. Amanhã estaremos juntos, então, eu e o Piquetito dançando aquela valsa, comemorando o título do Atlético, os 15 anos sem títulos aí do Grêmio. Ô, Ribeiro. Olha aqui, ó. Foi um prazer muito grande. Olha aqui, Ribeiro. Uma surpresinha. Eu tô vendo o otimismo aí. Eu tô vendo. Aí eu só enxergo aí Ribeiro, Daniel e Zé Aldo. São 3 gremistas de 4 costados. Eu tenho certeza disso. Agora é o seguinte, eu queria agradecer, né? Esse link foi muito legal, essa resenha foi muito legal. Muito obrigado a todos. Amanhã estaremos de volta. Acho que a gente tem que fazer isso mais vezes. É muito legal essa interação. Mais uma vez, brincadeiras à parte, meu respeito aos torcedores do Sul, inclusive os torcedores do Inter, que a gente acabou falando sobre o rebaixamento, mas a culpa não é da imprensa, a culpa é de quem fez uma péssima gestão no Internacional, e eles sim são responsáveis. Meu abraço a todos, a você, em especial Ribeiro e Eduardo Panzi, na volta direto no RH. Um abraço. Tchau, gente. Um abraço. Valeu, muito obrigado. Então, muito legal esse bate-papo, esse link com o pessoal do Sul. Muito legal, né, Pique? A gente, o futebol, a crônica esportiva nos dá isso de presente. Esse tipo de momento onde você interage com os amigos de tão longe e viva a tecnologia também a nosso favor. Que até porque eu não vi o Zé Aldo, trabalhou na Rádio Gaúcha. Baita de um como narrador. repórter, depois passou a ser narrador, né? Como todos nós, né? Começamos ali na pista, entrevistando, e depois a gente vai pra cima pra não tomar muito sol, chuva. Ô, Gris, a gente Assim falava aqui, e aí isso foi levantado lá também pelo Daniel, a questão de ganhar o jogo no meio-campo. Eu gostaria que vocês três, mais uma vez, dessem uma passada nisso. Escalar um time com 3 volantes pode ser uma boa alternativa? Começa com você. Eu acredito que seja. O Pan disse uma coisa que eu concordo com ele. Não tem como o Atlético jogar uma partida pior do que jogou contra o Grêmio. Não quero desmerecer o Grêmio, que é um time organizado e que também a gente tem que ver os méritos do adversário, que foi como o Cruzeiro. Eu acho que aí faltou a leitura do Marcelo ali, de todos da comissão da época, para assistirem mais aquilo que o Grêmio fez nos 2-0 na semifinal contra a equipe do Cruzeiro. Agora, uma coisa você pode ter 3, 4, 5, 6 volantes. Agora, você tem que ter jogadores que saibam jogar, né, Gris, Gilmar? Tem que saber jogar, saber olhar, marcar, ter atenção. Agora, vale uma informação, Everton, a gente discutiu muito essa questão dos 3 volantes, ou a presença do Luan como um falso volante. Na verdade, parece que a escalação do Atlético são os 3 volantes e o Luan. Isso. A dúvida é Luan ou Michael Suel. E a dúvida do Luan... Qual seria, na sua opinião, a melhor opção? Então, essa escalação com os 3 volantes e mais o Luan, e aí Robinho e Prato, enfim, desse jeito, eu acho que você ganha, claro, você povoa muito mais o meio-campo, né? Porque você vai fazer com que o Luan também tenha essa condição de marcar, que ele faz muito bem, você fecha muito o meio-campo. Eu tenho um certo receio dessa bola, como é que ela vai chegar lá na frente. Mas, ao mesmo tempo, ele vai contar muito mais com o talento de um Prato, que vai poder se preocupar menos com a marcação e tá voltando, e vai se preocupar muito mais em estar na frente e fazer os gols que o Atlético precisa. Então, ao contrário do que a gente ficou discutindo aqui, de todos os companheiros discutiram o tempo inteiro, que a dúvida era 3 volantes ou a presença do Luan como um falso volante, mas também fazendo isso, ele vai sim com os 3 volantes e mais o Luan ou o Michael Suel. É essa a dúvida. Ô, Gris, seria uma loucura, uma ousadia desnecessária escalar no lugar do Júnior Urso o Luan e meter o Michael Suel na direita? Ou seria viagem demais? Não, eu acho que é possível, é uma possibilidade, mas eu concordo com o Edu, com o que ele disse, que o Atlético não pode sair como um louco querendo resolver em 15 minutos, né? O pessoal do Sul falou que se o Atlético não fizer um gol com 15 minutos, vai ficar numa situação complicada. E não é isso. Se o Atlético fizer 1-0 aos 40 minutos do segundo tempo, vai ter 5 minutos para pressionar, para fazer um gol e tentar a classificação. É um jogo de calma, de tranquilidade. Me preocupa muito com relação ao Luan a questão física. O Atlético tem o Marcos Rocha, que está voltando. E aí você coloca o Luan para jogar também do lado direito, junto com o Marcos Rocha, 2 jogadores que fisicamente não estão 100%. Isso me preocupa um pouco mais. Eu guardaria o Luan para o segundo tempo, acho que é um cara que pode incendiar um jogo se ele estiver um pouco mais frio. O Atlético tem que acalmar um pouco, esfriar os ânimos do Grêmio, esfriar a torcida do Grêmio, para depois, aos poucos, se colocar nas asas de fora. Otero poderia ser uma boa opção, principalmente pela bola parada? Com certeza. Mas ele está vetado, né, o Otero. A presença desses jogadores... Ele viajou a Porto Alegre? Pois é, essa presença dos jogadores que não têm condição de jogo, e até que, como é o caso do próprio Fred, é para a torcida, para aquela história da mobilização em torno de... Mas, por exemplo, o Michael Suel... O departamento médico vetou? Vetou.
Eu não tinha essa informação do veto dele. Está vetado. Então ele está definitivamente fora do jogo. Na verdade, Everton, o Luan só está hoje porque o jogo foi adiado. Luan e Otero estariam de fora da final. Aí houve a expectativa que o Otero também pudesse ter uma recuperação. Aí o pessoal fala assim, mas por que nem se fala no Casares? Eu acho que o Giacomini, mais do que ninguém, ele sentiu do Casares nesse momento se era ou não a hora dele estar voltando, para dar esse, vamos dizer assim, um acredito para o Casares. Porque, na verdade, quem não está aproveitando as oportunidades é o Casares. Então, eu acho que esse questionamento nem vale a gente fazer em relação se ele não aparecer nessa escalação de imediato. Por isso que eu estou te dizendo que, e aí eu concordo com o Grise, me preocupa a condição física do Luan. Talvez se a opção fosse pelo Michael Suel. Tá bom, ele quer jogar com os 3 volantes, então vai com o Michael Suel. Ele dá uma velocidade maior, ele tem um cara mais inteiro. Acho que para puxar até o contra-ataque, já que você fechou tanto o meio, o Michael Suel pode ser uma solução. Seria uma boa alternativa, Grise, não estou dizendo partir desordenadamente, não é isso que eu estou dizendo. Mas, de repente, jogar um futebol mais ofensivo no primeiro tempo, ou dar uma segurada e joga todas as fichas no segundo tempo. A gente também tem um improvável. E claro, Tem aquelas coisas que acontecem no jogo, sei lá, o Kahneman maluco, dá um carrinho lá e tira um jogador e é expulso no início do jogo. Não aconteceu no Pedro Rocha aqui. Pois é. Com 20 minutos, 1-0 está para o Grêmio. Não tinha saído o segundo gol, não é isso? Isso. Ele vai expulso, ele comemora, tira a camisa. Ele fez o segundo gol, levou o cartão amarelo na sequência, ele levou um cartão vermelho. Ele fez o segundo gol e em seguida ele foi expulso. Mas o Atlético não tirou proveito. 30 minutos praticamente para acabar o jogo. Mas você leva contra-ataque de zagueiro, você quer o quê? Você não tá a tal desorganização. É a tal desorganização. Assim, eu acho que é preciso ter inteligência, é um jogo de inteligência, é um jogo de 90 minutos, não vai ser resolvido em 10, em 15. Acho que é importante povoar o meio-campo, que é o setor mais forte do Grêmio, com o Maicon principalmente, que é um jogador que controla muito o ritmo de jogo, o Wallace também. Então você precisa ter uma marcação forte ali. E tem um jogador, vai se falar muito pouco nele, mas que eu acho que é um trunfo importante para o Giacomini, porque o Giacomini conhece muito bem, que voltou a ser relacionado, que é o Carlos. Que é um cara que pode tanto ajudar defensivamente, porque se acostumou a isso, mas como pode entrar também para ajudar um pouco mais dentro da área, que foi o que ele fez a vida toda com o Diogo Giacomini, inclusive na base do Atlético. Essa ausência do Otero, essa ausência, o Casares, que é um jogador que não tem sido muito confiável, acho que pode ser compensada, de certa forma, com o Carlos voltando aí para, quem sabe, entrar na reta final. Um jogador que tem muita estrela também, né? Com uns 60% ou 70%, não sei qual o condicionamento do Luan, porque ele voltou contra o Palmeiras. Tem 2 semanas que ele aí ele já saiu todo arrebentado, né? Aí não jogou a primeira partida. Isso. E agora, como a Guimara disse, ele ganhou mais uma semana. Não vai, ele que não afina. Eu não é discordando do Gris de jeito, não é não. Mas eu entraria com o Luan. Eu acho que ele incendeia. Qual que tem de melhor? Eu acabei recebendo aqui uma mensagem do Luiz, o Felipe, aliás, falando em Felipe, um abraço para o Felipe Souto, o Luiz e o Felipe também. Falando sobre a questão do Otero, então já foi informado aqui, eles perguntando sobre a questão da opção do Otero. O Otero, então, está vetado, vocês dois que perguntaram aí, aqui não sabia como eu, então ele está vetado. Luan ou Michael Suel são as opções do Atlético para frente. A gente vai para um rápido intervalo daqui a pouco, aqui nos Donos da Bola, hein? 50 anos da conquista da Taça Brasil, a gente vai falar Natal, numa entrevista muito bacana, trecho dessa entrevista aqui nos Donos da Bola. Atenção, torcida do Cruzeiro, atenção quem gosta de futebol. Vale muito a pena ver. Até já. Os Donos da Bola. Oferecimento. Carrefour. Faz na sua. Faz Carrefour. Não fique de fora do Feliz Natal e mãos à obra da CNR. CNR, da Reforma à Construção. E Só Marcas, o primeiro outlet de Minas. 22 lojas de marcas internacionais. A chegada de 2017 merece ser comemorada em grande estilo. Hotel Fazenda, Réveillon, pacote 2 diárias para casal, Open Bar e Open Food, mais show de fogos e show com banda ao vivo. Guarapari, Cidade Saúde, Réveillon Praia do Morro, Pousada Silver Village. Pague 5 e fique 7 diárias até 4 pessoas. O que é melhor? Até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Venha fazer parte do melhor clube de férias do Brasil. Ligue agora e associe-se já. 30715757. O Alisson e o Bruno sabem como é importante escolher o parceiro certo para suas conquistas. E você, servidor da Prefeitura de Belo Horizonte, não pode perder a oportunidade de escolher o seu melhor parceiro. Escolha o Banco do Brasil e tenha mais vantagens. Afinal, você tem direito de escolher o seu banco.
Saiba mais em bb.com.br/servidorbh. Banco do Brasil, o seu melhor parceiro. Baby, you left me here wandering, but I'm waiting for you, and I want you through. Ain't no limit to what I'm living now. Ponto M, nos principais shoppings. Quando eu era pequena, eu sonhava ser comissária de bordo, depois engenheira e até chefe de cozinha. Aí eu cresci um pouquinho e só sonhava em ser médica. Seja qual for o seu sonho, é fundamental ter oportunidade para realizá-lo. Por isso, o Ministério da Educação está investindo mais de 8 bilhões de reais para garantir a renovação de 1.500.000 contratos do FIES. Assim, cada vez mais brasileiros poderão ingressar no ensino superior. Fique atento, a renovação do FIES vai até o dia 15 de dezembro. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. O que é bem-estar? A sensação de viver uma vida cheia de sentido, se sentir seguro, completo, como você realmente é. A alegria de viver, reencontrar os sons da vida, ter uma noite tranquila de sono. Venha descobrir as soluções que vão mudar a sua vida. Aparelhos auditivos para ouvir e entender. Audiomarca 3481-6266. Os donos da bola. Oferecimento. Carrefour. Faz na sua. Faz Carrefour. Não fique de fora do Feliz Natal e mãos à obra da CNR. CNR, da Reforma à Construção. E Só Marcas, o primeiro outlet de Minas. 22 lojas de marcas internacionais. Nossa Senhora. Gente, estamos de volta então. Atenção, atenção. 50 anos da conquista da Taça Brasil. Estou completando hoje, inclusive. A gente trouxe um cara que foi decisivo no título, atacante Natal, que marcou nesse 6-2 para cima do Santos no Mineirão. Só isso. E no 3-2 dentro do Pacaembu, de virada. Mostra o Natal. Que momento. Veja aí. Santos, bicampeão mundial. Vamos correr atrás do que vai dar, né? Aí começamos e vai, e gol. Eu fiz o terceiro, o quarto gol, bati pra cima deles mesmo. Aí deu um lance lá que o Pelé começou, o Carlos Alberto falou com ele assim: Ô negão, você é rei, tem que resolver essa situação aí. Os meninos estão metendo, já estava 5. O Raul falou assim, desceu quando desceu, eu falei: o jogo tá 5? Não tô acreditando, mas voltou, olhou lá no placar assim, não, isso é brincadeira. Aí voltamos, fizemos mais um gol, o Santos fez 2, aí, mas lá no 3-2 lá foi sensacional. Não tinha saldo de gols. Na época não tinha. Temos 6 aqui, lá perdemos 2-0, eles foram no vestiário. Foi o presidente da SBD na época, presidente do Santos. Quer marcar o jogo para onde? Não tinha terminado o jogo ainda. Aí nós não tínhamos material para trocar. A meia estava dando aqui no meu gogó, aquela meia de Natal, como diz o outro. Eu tive que cortar, colocar os palavras. Aí ele chegou, o cara assim falou: sai todo mundo aqui, nós vamos tirar esse jogo. Aí os caras falaram: vou sair na porrada com todo mundo, vai embora todo mundo aqui. Aí Felício: calma, não, calma nada, nós vamos virar esse jogo. E graças a Deus conseguimos, a Pistão ainda perdeu um pênalti. Aí nós 2-1, 2-2, o Celão fez um golaço, o Pistão fez um gol de falta e eu fiz o terceiro. E graças a Deus ganhamos, o Cruzeiro foi campeão. Nós não tínhamos chuteira para trocar, nós não tínhamos. Desculpe, depois de uns 15 dias depois, ele está pensando, nós fizemos 9 gols no Santos. É uma coisa incrível, com Pelé, com Coutinho, com Carlos Alberto, com Gilmar, com Zito, Mengal, Toninho. Meu Deus do céu, não foi fácil. Bom,
Nada melhor que receber o Pique aqui numa data como essa. O Pique narrou. O Joãozinho, o trecho da entrevista com o Joãozinho ainda vai rodar aqui. O Natal falou, emocionante as palavras do Natal, né? O Joãozinho não esteve presente. Estou falando que tem uma série de entrevistas, né? Agora, você narrou Joãozinho, não narrou Natal? Narrei Joãozinho já no finalzinho e como repórter, eu entrevistei várias vezes aqui no Mineirão. Mas conhece como ninguém a história desse cara aí. Nossa, monstruosa. Natal fenômeno. Entendeu? Natal fez gol no Mineirão, importantíssimos gols, e o gol do título. Decidiu lá. 3x2 da virada. O Cruzeiro perdeu por 2x0, o Tostão perdeu um penal. Chovia muito. Mas aí aqui, o time era jovem, 18, 19, 20 anos, rápido demais. E o Santos era um time mais veterano, com Pelé e companhia, mas mais. O Zito estava lá no... O Pelé não vivia um bom momento, 66, né? O Toninho estava chegando. E o Cruzeiro foi implacável, impiedoso, um 6x2 aqui, fantástico, e lá um 3x2, que mostrou para o Brasil o futebol de Minas, né? Foi a primeira conquista, realmente, em Minas Gerais, para o Brasil, ganhar daquele Santos de Pelé, né? Você sabe que uma vez, durante a Copa, conversando com o Milton Neves, aí eu falei, Milton, por que você gosta do Atlético em Minas Gerais, embora, né, Muzambinho, Minas Gerais, por que você gosta do Atlético e você briga tanto com o Cruzeiro? Ele falou, não, eu não brigo tanto, ali é uma provocação, uma brincadeira e tal, mas eu tomei raiva, entre aspas, do Cruzeiro, em 66, por causa desse jogo, ele conta essa história, porque ele verdadeiramente é santista. O Milton Neves é santista, conselheiro do Santos. Então ele conta que em 66... Ele ficou com muita raiva do Cruzeiro por causa desses 3x2 do Pacaembu. Um time que teve Raul, Pedro Paulo, William Procópio Neco, Wilson Piazza, Dirceu Lopes, Natal, Evaldo, Tostão e Hilton Oliveira, são uma máquina de jogar futebol. Era uma das coisas mais lindas. Lembra? O papai falar assim, era uma coisa assim de encantamento você ver o Cruzeiro jogar. E muitos se apaixonaram pelo Cruzeiro por causa desse time, que hoje, com essa conquista, merecidamente faz uma festa linda de 50 anos. Né? Por isso 50 anos que devem ser comemorados mesmo. Por isso que a gente diz aqui, esse time tem que ser imortalizado. Imortalizado. Na história do futebol mundial, é exagero? Futebol mundial. Mundial. E eu acho importante demais. O Santos era um dos melhores times do mundo. E era na época, era o que tinha mais visibilidade. Por que o Cruzeiro passou a ser conhecido e aí o futebol mineiro ganhou, né? E foi aí que o Cruzeiro abriu as portas? Porque a visibilidade do Santos era muito grande, pela presença do Pelé, pelo time que ele tinha. E de repente aparece o Cruzeiro daquela forma, óbvio que ele pegou os holofotes. E é por isso que quando a gente fala assim, não foi só uma conquista. Né? Este time ele abriu as portas do Cruzeiro para o que o Cruzeiro é hoje. Por isso que a gente pede para que eles sejam imortalizados. Exatamente. Sim. E quando a gente pediu aqui anteontem, né? O empenho não é para tirar dinheiro do clube, reafirma. Claro que não. É apenas o empenho e tal. A gente sabe que o Cruzeiro tem uma associação, que o Cruzeiro coloca dinheiro ali, e essa associação que é presidida pelo Piazza, né? Ajuda os jogadores e tal. Mas esses caras precisam ser imortalizados, respeitados acima de tudo e bem tratados pela instituição, porque a história do Cruzeiro não nasceu ali. Não. Mas ela cresceu absurdamente depois daquele título. A partir dali. Né? Para a gente ter assim, uma noção, 10 segundos, da dimensão dessa conquista, é que o gol do Dirceu Lopes, o 6º gol no Mineirão, com quase 100 mil pessoas num jogo à noite, foi aos 27 minutos do segundo tempo. Tinha mais de 17, 18 minutos para acabar o jogo. E o Cruzeiro, impiedosamente, com o Dirceu Lopes, fez o 6x2. 27 do segundo tempo. Fazendo o Santos de Pelé e companhia. 6x2. Deixa eu dar uma atualizada. Roda aí, ô menino Capeta. 30 segundos. Simbora, vamos dar uma atualizada aí. Olha aí, ó. Atualizando, tá quase batendo a meta para ajudar o Zé Carlos. Alô, rapaziada, vai lá no Vaquinha com K, procura aí no Google e vamos todo mundo depositar. Obrigado, Pique, obrigado, Gris, sinta-se convidados para voltarem de novo amanhã. Obrigado, Dimara, você de casa. Amanhã a gente fala da decisão aqui. Tchau, pessoal.